Shalom a todos. Vamos continuar então com as alachot, as leis de pensamentos, de bênçãos. Ainda estamos no Mishnah Torah, no primeiro capítulo, na lei, a sexta lei. Então vamos abrir aqui. Mishnah Torah, Rambam, הלכה ו' כל הברכות כולן נאמרים בכל לשון. Todos os pensamentos podemos dizer em qualquer língua, qualquer idioma. O Shomar Kinyan Shtiknu Hachamim. Desmente que ele diz como arranjar os nossos sábios, na mesma, mais ou menos as mesmas palavras, traduzir as mesmas palavras. Vimshina et amatbea, isso mudou essas palavras. O il veizkir haskara umachut, vinyan barachó, barachá afilu belashon hol yatsa. Mas desmente que ele diz o nome do Eterno e que ele é o Rei do mundo, dentro da Brachá, e também tem a mesma ideia que a Brachá. Então, em vez de dizer, vamos ter o abençoamento de pão, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam motzi lechem min haaretz, quer dizer, abençoado seja o Eterno, Hashem, o nosso Deus, Rei do mundo, que tirou o pão da terra, diz, abençoado Hashem, o Rei do mundo, que deu a gente pão, que é a mesma ideia, até se ele não diz hebraico e também diz que não diz exatamente as mesmas palavras, mas é uma coisa parecida, ele cumpriu a Barachá. Então vemos a mesma coisa que tem no Tur, vamos abrir aqui o Tur, Siman Café, Kuf Pehe. Aqui está a falar de Birkat Amazon, mas também sabemos que também é igualmente para a Tefilá e outras benções, também é a mesma coisa. Garsinan Besota, aprendemos em Masechet Sota, Ve'elu Nemarim Bechol Lashon, estão ditos em todos os idiomas. Birkat Amazon, בברכת המזון, דכתיב, ואכלת ושבעת וברכת בכל לשון שאתה מברך. Dizemos em toda língua, Birkat Amazon, דכתיב, como está escrito, ואכלת ושבעת וברכת, e comeste, e ficaste satisfeito, e bençaste. בכל לשון שאתה וברכת, בכל לשון שאתה מברך, da língua וברכת, todo idioma que conheces. Também o Shulchan Aruch no mesmo lugar, Kuf Pei diz a mesma coisa, mas havia aqui a Hot Shema, que também tem a mesma ideia, e ler uma coisa que diz aqui o Mishnah Bura para entender um bocado mais profundo. Diz aqui o Shulchan Aruch em Siman Samech Bet, que é na lei, no Siman, no capítulo 62, e na segunda lei. יכול לקרוא בכל לשון. pode ler em todo idioma. וזה בדברי שיבוש שבאותו לשון, וידקדק כמו כן בלשון הקודש. Então, como ele tem que ter cuidado quando diz Shema, e ter do cuidado das palavras que diz as palavras corretas e pronúncia certa, também quando diz no outro idioma tem que ter cuidado. Então, explica aqui a Mishnah Berurah, סעיף קטן ג' בכל לשון, toda língua, está aqui o comentário Shulchan Aruch, ודווקא שמבין באותו לשון, mas isto é desmente que ele entende essa língua. Se ele não vai dizer em hebraico, vai dizer em outro idioma, que ele também entende esse idioma. ויודעים בתפילה, בברכת המזון, וקידושין, וברכות המצוות, ופירות, וההלל. Então, isto também, esta lei também é igual para orações, e para brincat Amazon, e o Bekidush de Shabbat, e também todas as benções dos mandamentos, e também de comer, e também Halel. Isso, até assim, מצד הדין, אבל מצווה מן המובחר הוא דווקא בלשון הקודש. תעשה assim a alahá, תעשה a lei,
Mas a melhor maneira, a melhor maneira de fazer a mitzvah é para dizer em hebraico. הוא דווקא בלשון הקודש, וכן כתב הבח בסימן קצר. Quer dizer, a nossa língua, o nosso idioma é hebraico, então é sempre melhor dizer, foi assim que os nossos sábios arranjaram os brachot, os pensamentos e as orações, foi em hebraico, e isto é a nossa língua. Isto é a pessoa que recebemos a Torá, isto é a língua que recebemos a Torá, então é sempre melhor dizer em hebraico. Sim? Mas se ele não entende, com certeza não é obrigado que também compre o mitzvah se der no idioma que ele sabe. A pergunta aqui, mas se ele não sabe o que é hebraico, não entende nenhuma palavra, não entende quase nada, também vai dizer em hebraico e pode cumprir a halachá, se der em hebraico até que não sabe a língua por nada. Então explica aqui o Mishnah Bura, aval que she'anu korim shma בלשון הקודש, mas quando a gente lemos Shema na língua sagrada, לשון הקודש, וכן בתפילה ברכות המזון, também as orações e também ברכת המזון וקידוש ושאר הברכות ורשת ברכות, אפילו אינו מבין בלשון יצא. Até se ele não entende a língua, ele cumpriu a mitzvah. Quer dizer, se ele diz em hebraico, cumpriu outra mitzvah. Deze enu matsui, porque não é uma coisa que encontramos muito. Ben Israel, um judeu, lo yadeh biura pasuka rishon shebekrat shema, que ele não entende o primeiro verso de Kriyat Shema, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele sabe entende mais ou menos o que está a dizer. שכוונה בו לעיכובה, וכמו שכתוב בסימן סג וכו'. Que isto é, Shema tem que ter a intenção, entender o que está a dizer no primeiro versículo. Então, não há aquele um judeu que pelo menos não sabe essa primeira palavra, esse primeiro versículo. Então aprendemos daqui que ele pode dizer em qualquer idioma que ele quer, desde que ele entenda a língua que está a falar, mas a melhor maneira de fazer a mitzvah ou a brachá, o que for, é para fazer em Lashon HaKodesh, na língua sagrada. Se ele não sabe a língua sagrada e não entende nada, então parece que é melhor, pelo menos, dizer no idioma que conhece. Mas se ele sabe, pelo menos, o sentido, até se não sabe o entendimento de toda a palavra, mas sabe a ideia de uma maneira geral, é sempre melhor dizer em hebraico. Então, isso vem também às orações, todos os pensamentos, Birkat Hamazon, tudo. É que uma pessoa deve fazer o esforço de aprender a língua hebraica, Lashon HaKodesh, a língua sagrada, que foi... Então, olha, eu digo, falar de mim mesmo, que não aprendo Torá hebraico é diferente de aprender qualquer idioma, outro idioma. Então, um entendimento mais profundo. Eu estou a falar de mim, não sei, não posso falar para todos, mas é assim alguma coisa que, quando está escrita, aprende-se na língua original, tem um sentido mais profundo. Então, ele pode dizer em toda a língua, mas se pode aprender em hebraico, que é a nosso costume, em todos os lugares que a gente tivemos. As orações foi sempre em hebraico. E uma pessoa deve ter um esforço, pelo menos, aprender quanto puder. E, ponto, não consegue aprender todas as palavras, pelo menos todas, vamos dizer, as orações, que toda benção dentro da tefilá, que ele sabe mais ou menos o assunto general. Também as brachot, ele sabe mais ou menos as palavras que ele está a dizer, ou pelo menos o assunto. E assim, compra a mitzvah a melhor maneira que seja. Mas outra vez, se ele não sabe e não consegue, pode fazer em todo o idioma que ele sabe.